Olá, estamos ao vivo! Vamos começar mais uma live? Eu estou aqui posicionando. Eu vou aguardar uns minutinhos, esperar o Instagram comunicar que a gente começou. Quero dar as boas-vindas para quem está chegando. Seja bem-vinda. Tudo bom, Patrícia? Vitória. Seja bem-vindo, gente. Essa live era para ter acontecido na segunda-feira, né? Como eu falei, como não deu para fazer nesse dia, transferi para hoje. Vamos então começar o nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre a culpa, como lidar com esse sentimento de culpa, como desconstruir essa sensação de culpa. Isso é algo muito importante para nossa saúde emocional. Você vai entender que existe um processo por trás para a gente conseguir diluir, desconstruir essa sensação de culpa, tá? Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Se você tiver algum relato, alguma experiência que você queira compartilhar, queira perguntar, coloca nos comentários ou então usa o recurso aqui, ó, do símbolo de interrogação. Você pode enviar sua pergunta, eu seleciono e a gente fala sobre isso juntos aqui. Combinado? Vamos começar logo o nosso tema? Vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é, né, a culpa? O sentimento, a sensação de culpa. Primeiro, a culpa ela aparece depois de uma análise que você faz. Existe uma análise e um julgamento de algo. Então, a culpa está relacionada a julgamento. Eu só posso me culpar depois que eu pensei e tirei uma certa conclusão de algo a meu respeito. Então, passa por essa reflexão. Nenhuma culpa ela é assim aleatória. Essa culpa ela tem a conexão com pensamentos e coisas que você acredita, tá bom? Algumas pessoas se culpam e usam argumentos muito rasos. É uma culpa que não tem uma fundamentação exata. Então, por exemplo, eu já pude atender pessoas que têm uma culpa e ela não sabe explicar de onde que vem essa culpa. Quando ela investigou isso no processo terapêutico, ela percebeu que na vida dela, na infância, ela já ouviu falas da mãe como se tivesse culpado o nascimento dela, ter estragado o casamento dessa mãe. Então, essa filha cresceu carregando uma sensação de culpa, que ela não entendia por que ela era culpada por tudo. Quando ela viu, ela associou a existência dela a algo errado, como se ela não pudesse existir, como se ela tivesse vindo numa hora errada, porque ela se lembrou das falas que ela já escutou dessa mãe. Então, existe a culpa que a gente faz, né, que você mesmo se julga, e existe a culpa implantada. Olha isso que importante. A culpa implantada é aquela culpa que acontece na sua vida por causa de alguma narrativa, alguém falou alguma coisa para você e implantou aquela crença e fez com que você carregasse esse fardo, esse peso de culpa, tá bom? E eu preciso dar aqui uma informação para vocês que é muito relevante quando o assunto é saúde mental, saúde emocional. Você sabia, olha isso, você sabia que a culpa é um dos sentimentos mais associados a comportamentos autodestrutivos? Você sabia disso? Olha isso, vou repetir. O sentimento de culpa é um dos mais associados a um comportamento autodestrutivo. O que significa? Quando a gente olha aquele comportamento de alguém autodestrutivo, por exemplo, ideações suicidas, tentativas, automutilação, uma autossabotagem muito agressiva,
Comportamentos autodestrutivos em geral. Quando a gente para olhar ali, pode existir, a chance é grande de ter culpa ali envolvido. Estudos também mostram a associação de sentimento de culpa até mesmo a recaídas em indivíduos que estão em tratamento de uso de substância. Olha só, por exemplo, uma pessoa que trata alcoolismo. Aquela pessoa trata essa condição, é um transtorno e tal, precisa de tratamento, toda uma parte de medicamento e também psicológico. E aí o estudo mostra que a percepção de culpa, o sentimento de culpa, aproxima o indivíduo da recaída. Olha como isso é importante da gente perceber. E olha que cilada quando a gente tem, por exemplo, pessoas que nos culpam, nos apontam e às vezes é suficiente para nos dar um gatilho de recaída, um gatilho de alguma coisa autodestrutiva na nossa vida. Porque para receber a acusação do outro, eu preciso estar fortalecido, senão eu me somo a esse acusador, eu também me acuso com esse rigor e eu termino de acabar comigo. Então é preciso aprender a lidar com o sentimento de culpa que tem a origem em você mesmo. Você analisou, julgou, se culpou. E é importante aprender a lidar com o sentimento de culpa que foi implantado. Ou seja, surgiu a partir da narrativa do outro. Alguém te acusou de algo e dependendo de como você recebe aquilo internaliza e você sofre com essa culpa. Então, primeiro ponto. A culpa é um sentimento que não traz benefício e nem é gerador de transformação. Não há benefício na culpa. Aí você pode se perguntar, mas Júlia, vamos usar a realidade. Se eu errei com alguém, aqui não estou falando de erro subjetivo e tal. Não, eu vacilei mesmo. Eu assumo que vacilei com uma pessoa. E agora eu estou me sentindo muito culpado pelo que eu fiz, porque o que eu fiz é realmente errado. Quer dizer que eu não posso me sentir culpado? Eu tenho que me livrar dessa culpa, mesmo eu estando errado? Qual é a proposta para uma saúde emocional? Mesmo que você tenha errado ou vacilado, a proposta não é passar a mão na sua cabeça. Claro que não. Que indivíduo maduro emocionalmente a gente estaria criando, passando a mão na cabeça e proibindo as pessoas de passarem pela culpa? A questão é que a culpa é só uma passagem. Não pode estacionar na culpa. Você passa pela culpa e tem que logo ir para a autorresponsabilidade. A culpa, ela traz peso, fardo, sentença, ela te prejudica. Já a autorresponsabilidade, ela te dá consciência, ela te dá possibilidades de você analisar aquilo de uma forma melhor e fazer diferente de uma próxima. A autorresponsabilidade faz você bancar o que aconteceu, você assume que foi uma falha, você se aborrece com você mesmo, você reconhece isso e aí depois você fala, tudo bem, eu até vacilei, mas eu sigo a trajetória do auto-perdão. Aqui eu tenho, tem um projeto que eu tô preparando para vocês, em breve eu compartilho, mas que tem explicado aqui toda a trajetória do auto-perdão, cada etapa do auto-perdão. E faz parte aqui, transitar pela culpa. Então lembre-se, a culpa você não pode deixar instalar, você não pode se estacionar na culpa. Tem que transitar por ela rapidamente. A culpa ela surge porque é a percepção e o sentimento após julgamento, ou seja, ocorre a interpretação como uma atitude reprovável. Você olha para algo que você fez, falou, você reprova, aí você se culpa, só que ela tem que transitar, é de passagem. Você precisa ir logo para... Aqui tem a sequência, aí vem arrependimento, depois responsabilidade, reparação, aí tem auto-perdão, toda a trajetória completa do auto-perdão, tá? Então, o sentimento de culpa é preciso transitar. Você vai fazer uma análise
racional do que você fez e conciliando com o emocional também. E o que vai te ajudar mesmo a elaborar e desconstruir a culpa que não te cabe é a sua decisão de ter uma atitude com você mesma de forma justa. Vamos fazer uma pergunta para você agora aqui. A forma como você se relaciona consigo mesmo é justa? É justa? Recentemente eu fiz essa pergunta para uma paciente. Eu cheguei para ela, percebi, ela tem um senso de justiça bem assim destacado, né? Ela tem esse senso de justiça, aparece isso nas relações dela, na maneira que ela enxerga o mundo e a vida. E aí eu falei com ela assim, eu falei, olha, eu vejo o quanto o seu senso de justiça ele é atuante, ele aparece, mas me parece que todo mundo à sua volta pode desfrutar de alguma forma do seu senso de justiça, mas você não. Você quer que a justiça apareça na vida do seu colega que você viveu, que você viu que foi injustiçado. Você se sente disposta a comprar briga do outro que foi injustiçado, mas na sua relação consigo mesmo não aparece justiça. Você não se dá o auto-perdão, você não analisa os seus erros de forma justa e proporcional. Tudo que você faz é como se fosse muito grave. Você começa a se julgar e dizer que os seus erros são muito graves, mas às vezes você consola a sua amiga que errou de uma forma muito mais gentil, amorosa. Você perdoa aquela amiga, você acolhe, mas com você mesmo você não consegue fazer isso. Olha que relação injusta consigo mesma. Aqui já tem uma grande incoerência. E ali ela percebeu, ficou meio que em silêncio uns minutinhos, o que é comum na terapia. Mas depois disso ela entendeu que ela precisava aplicar essa justiça na vida dela com ela mesma, na forma de se julgar. Você não vai ouvir aqui de mim. Olha só o que eu vou dizer. Você não vai ouvir aqui de mim assim, pare de se julgar, pare de se criticar. Eu não vou dizer isso pra você, sabe por quê? Olha só, há quem diga isso por aí. Existe uma narrativa hoje em dia aí solta de que você não pode se julgar, de que você não pode se criticar. Existe isso aí. E eu nem sei o que vai acontecer com a sociedade se todo mundo decidir fazer isso de qualquer jeito. A gente precisa se julgar, rever os nossos próprios comportamentos. Aquilo que eu não gosto em mim, a maneira errada, às vezes, equivocada, a forma como eu externalizo minha dor, às vezes atacando as pessoas, muitas coisas que eu não aprovo que eu faço, eu tenho que me olhar e me julgar. Mas é preciso saber fazer isso. Saber fazer isso. Para que você não faça isso em forma de ataque. É preciso fazer isso de forma justa. Você pode se reprovar, reprovar alguns comportamentos que você tem. Claro que sim, isso é necessário para a gente crescer. Mas quando você tem uma relação de amor próprio e justiça, você sabe se corrigir com firmeza e amor. Você sabe se corrigir na medida certa. Então, o que eu vou dizer é, se critique, mas não exerça a autocrítica excessiva. Não. Não. Eu vou falar para você, julgue o que você fez, analise o que você fez, mas não julgue de forma injusta o que você fez. Contextualize o que aconteceu. Contextualize o eu que você era naquele momento, naquela época. Então, o problema não é o julgamento, o problema é o julgamento injusto, tirano, que a gente faz. E é aí que está a questão, que traz sofrimento. Isso é importante você saber para que você não saia de um extremo, aquela pessoa que se julga de forma agressiva, completamente injusta, desproporcional. Você sai daqui e fala assim, agora eu me amo, não julgo mais nada do que eu faço, tudo que eu faço é lindo, maravilhoso, tá ótimo, eu fecho os olhos para os meus defeitos. E não é essa a proposta de um crescimento pessoal, não é isso. Todos nós temos as nossas sombras. Aquela parte que é desagradável de ver.
de saber que existe. Mas não é por isso que a gente deixa de se amar. Isso não diminui a sua dignidade nem o seu valor próprio. Então, tudo que eu estou dizendo aqui, se você tem isso bem embasado, bem fortalecido, a culpa ela vai ser passageira na sua vida. E você precisa exercer esse auto-perdão. E esse auto-perdão, ele acontece por meio de uma decisão. Você decide se perdoar. Quantas vezes você não se achou merecedora do auto-perdão? Eu não mereço, Júlia. O que eu fiz é porque você não sabe, Júlia. Né? Às vezes você está pensando assim, Júlia, você diz isso porque você não sabe o que eu fiz. Porque o que eu fiz não tem perdão. Será que você carrega uma crença dessa, um pensamento desse? Já foi convencido da própria condenação? Como assim, né? Deixa eu ver os comentários um pouquinho. Vai ficar salvo sim, viu? Aqui e no YouTube também, tá? Oi, Luana, fico feliz que você goste do podcast. Tô super animada com o podcast, tá? Tô bem feliz. Eu até vi lá que tava no ranking, né? Muito legal, no ranking do Brasil, na categoria saúde. Tava em 12º lugar, eu fiquei muito feliz por isso. Aqui, ó, Juliano colocou pra gente. Eu tenho muito esse senso de justiça também. Me cobro demais para ser justa sempre. E acabo perdoando muita besteira dos outros. Tô me sentindo culpada no momento por estar brava com uma amiga. Olha só, né? Primeiro que ficar brava, não tem nada mais humano que isso, né? Olha como é humano isso. E vem cá, eu vou falar para você e para todo mundo que tá aqui. Cuidado quando você se sente culpada por aquilo que você sente. Olha, se responsabilize por aquilo que você faz. Mas como assim se culpar pelo que sente? Ainda está na ordem do sentimento. Como é que escolhe sentir diferente? Então, o sentimento, você precisa entender o que você sente. Se culpar pelo que sente é muito complicado, é muito injusto. Porque o que eu posso fazer para não sentir aquilo naquela hora? Percebe? Agora, se você falar assim, eu tô me culpando, ou então eu tô me reprovando no meu comportamento, eu vou dizer, é mesmo, olha, interessante, mas o que você não concorda do seu comportamento e tal? Beleza. Agora, se culpar pelo que você está sentindo, é muito delicado fazer uma afirmação de que você deve se culpar pelo que você está sentindo. Você deve entender o que você está sentindo. Aquilo que você sente possivelmente vai gerar um comportamento. Aí lá no comportamento a gente oferece uma crítica maior. Entendeu? Para você exercitar autocontrole, domínio, essas coisas. Lá no comportamento, mas no sentimento é completamente injusto. Ó, deve ter uma pergunta pra gente aqui. Como reprovar a atitude do outro sem atacar? Uma atitude egoísta do outro. Bom, como reprovar? Você já reprova internamente. Isso já é uma reprovação. Eu olho para a cena, interpreto a cena e ofereço um julgamento. Eu faço isso em segundos. Todo mundo faz isso em segundos e já oferece uma interpretação e um julgamento e a gente tira uma conclusão. O que é saudável emocionalmente? A gente ampliar e não colocar um ponto final nas nossas conclusões, porque a gente também tira conclusões um tanto quanto equivocadas, tendenciosas para a nossa narrativa. Então, deixa um ponto e vírgula ali, deixa algo ali também, para que você possa pensar o mesmo evento de várias formas. Agora, o que você está me perguntando tem a ver com a forma de comunicar a sua reprovação, né? Então, como reprovar, a reprovação já aconteceu dentro de você. Aí a pergunta é, vem cá, é importante para quem comunicar essa reprovação? Primeiro, parece que é uma necessidade sua comunicar para o outro que você reprova. Aqui já começa. É uma necessidade sua. Você é que quer falar para outra pessoa que você não reprova, que você reprova, né, o que ele está fazendo. Beleza, tá? Saiba disso. Esteja consciente de que é uma necessidade sua. Às vezes, a gente fica assim, o outro precisa saber que eu não gostei disso. Será que precisa? Quem determina que o outro precisa é o outro.
Você gostaria que ele soubesse. Beleza. E aí, você vai comunicar isso trazendo como você se sentiu frente ao comportamento do outro. Então, você fala para aquela pessoa com palavras que não têm um tom acusatório. Então, você fala, olha, aquela situação que você fez, eu me senti de tal forma. Pareceu que você não pensou em mim, não pensou no que eu poderia sentir em tal situação. Então, ao invés de chegar com palavras do tipo, você é egoísta, só pensa em você e tá, não faz isso por esse caminho. Você traz o que você sentiu e expõe isso. Fala, olha, eu senti isso, isso e isso. Porque a impressão que eu tive era que você desconsiderou o que eu estava sentindo. Parecia que não era importante o meu lado. E aí me deu a sensação de que você só pensou em você naquela hora. Então, falas assim não são tão acusatórias, entende? E isso melhora a comunicação, tá? Olha uma pergunta muito boa aqui nos comentários, ó. A Dri colocou pra gente aqui. Tenho me culpado por decisões que tomei há um tempinho. Como faço para mudar isso? Muito boa a sua pergunta. E eu vou te falar. Primeiro, você precisa contextualizar o seu eu do passado. Porque olha só, parece injusto você culpar o seu eu do passado de coisas que só o seu eu do presente tem condição de lidar. É muito fácil, né, o seu eu do presente falar assim, não, agora eu faria tudo diferente, agora eu tomaria outra decisão. É claro, porque agora você enxerga a situação de outro jeito, agora você conseguiu identificar situações, já aconteceu um monte de coisa, você já amadureceu um pouco mais. Então, para você conseguir não se culpar por isso do passado, você precisa perdoar a si mesma no seu eu do passado. E olhar para ela e falar assim, é verdade. Ela não tinha condição de escolher diferente. Gente, ela não tinha. Naquele momento, era o que ela conseguia ver. E tudo bem, ela não tinha condição de ser diferente. Então, você perdoa para você não colocar numa conta sua, né? Se julga o eu do presente, mas o seu eu do passado não era assim. Não sabia de tudo que você sabe agora. Então, é preciso... Veja, contextualizar. Sempre, tá bom? Então, o que a gente está falando aqui é para não sofrer com esse sentimento de culpa, você precisa desenvolver uma relação consigo mesmo justa e de amor próprio. Aí aqui tem duas coisas. A culpa que te cabe, ela deve ser transformada em autorresponsabilidade. E a culpa que não te cabe, você precisa desconstruir completamente. Quem aí tá passando por alguma situação de culpa que não te cabe? Lá dentro de você, você até desconfia que aquilo não é sua culpa de verdade. Mas aquilo insiste em ficar ali. Lá no fundo, às vezes, você sabe que aquilo não foi culpa sua. Mas a pessoa que lida com você, às vezes, repete tanto que a culpa foi sua, que você vai acreditando nisso, né? Uma vez eu ouvi uma frase assim, a pessoa falando assim, se a culpa da situação é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Olha essa fala de um acusador. A culpa é dele. Aí já que é dele, ele acha que pode colocar em quem ele quiser. Só que será que você vai estar lá para receber essa culpa? Alguém tem que estar lá para receber essa culpa e vai ser você? Quando a gente se fortalece, essa porta fica fechada. E o outro tem que ir embora levando a culpa que lhe cabe. Aí cabe ao outro fazer o movimento saudável de buscar autorresponsabilidade e de se perdoar, mas você não deve absorver aquilo que não te pertence. Não digo que é fácil fazer isso, se proteger. Não é fácil. Eu estaria aqui até romantizando as coisas se eu falasse que é fácil, porque não é mesmo. Mas é possível. Não é fácil, mas é possível. E se eu também não acreditasse que fosse possível, eu nem estaria aqui fazendo uma live como essa. E, aliás, eu nem trabalharia com psicologia se eu não acreditasse nesse tipo de mudança.
Então, é possível se perdoar e desconstruir essa estrutura de culpa. Gente, tem sistema familiar que é tão disfuncional que eles elegem, né, a figura do bode expiatório, que a gente chama, no sistema familiar, parece que uma figura é eleita o problema das coisas. Ela fica em destaque como uma figura problemática. Tudo cai na conta dela. É muito ruim ficar nessa posição no sistema familiar. Você conhece alguém nessa posição? Nem todo mundo viveu essa posição, mas é muito desagradável. Tudo fica concentrado ali na figura. Eu já vi isso acontecer em alguns casos que eu atendi. Já atendi também adolescentes e que tudo ficava ali concentrado na figura do adolescente, como se ele fosse o problema, o culpado de tudo. Culpado do casamento dos pais estarem abalado, culpado por outra coisa, culpado pela confusão, culpado por tudo. E aí, nesse caso que eu atuei, o que eu passei para a família? Eu falei, olha, fulano, esse adolescente, ele é um comunicador. Como assim, comunicador? Ele não é o grande culpado de todas as coisas. Ele comunica, ele denuncia as disfunções da família. Brota nele aquilo que é disfuncional da família. Está aparecendo nele, então ele denuncia. Ele denuncia verbalmente e ele denuncia através de sintoma o problema dessa família. Então, sabe aquela pessoa que às vezes tem um rótulo de problemática? É porque muitas das vezes, não é todos, mas muitos dos casos, é porque essa pessoa, ela absorve tudo que é disfuncional daquele cenário e ela denuncia aquilo verbalmente, ela fala, aí causa problema, porque ninguém está pronto para ouvir as disfunções, ninguém está pronto para rever a própria postura, e ela também expressa em forma de sintoma, de agressividade, ou até outro tipo de sintoma, de adoecimento. Ela comunica que algo está errado dentro dessa casa. Só que ninguém sabe ler essa pessoa. Ninguém sabe ler ela corretamente. Aí fala que ela é o problema. E não. Tem casos que é só o comunicador do problema. Inclusive, eu lembro de ter falado isso para a família. Eu chamei a família toda no consultório e falei, olha, era preciso alguém para denunciar o sistema familiar para ele melhorar. Todo mundo precisa dessa figura aqui. Essa que incomoda, que fala coisas que confronta. Ah, mas desrespeita o pai. Mas às vezes fala cada verdade. Vamos lapidar o modo de falar. Vamos. Um modo mais respeitoso. Mas olha para o conteúdo que foi dito. Às vezes é muita verdade dita ali. Então todo mundo se incomoda, né? E isso tem a ver lá com o sistema familiar. Ó, como lidar? Tá fazendo sentido? Vocês estão pensando aqui no que eu tô falando? Como lidar com as pessoas que falam o que querem e ainda se acham certa? Olha, vamos pensar uma coisa. Me parece que isso é uma coisa de aceitação, de que o outro é assim, vai se apresentar assim no mundo, né? E aí o desafio fica para você aprender a lidar com isso que te incomoda, porque não tem como você alterar as pessoas. Então é uma aceitação e você vai discernir qual é a distância viável das pessoas que você sente que te incomoda. Entendeu? Porque a liberdade delas está aí, está dada. Elas têm a liberdade de falar o que querem e ainda de se acharem certas, mas certamente elas vão lidar com a consequência de serem assim. E você? Você vai lidar com a sua consequência também. De não saber lidar com essas pessoas ou com a consequência de se afastar de quem você não se identifica. Então a aceitação é importante. Não estou conseguindo ter diálogo no relacionamento. E aí é importante você aprimorar formas de comunicação, né? O diálogo, ele não depende só de você, mas é importante que você saiba que a sua parte você está fazendo. Então, aprender a se comunicar, expressar para o outro e saber ouvir. Ouvir é uma habilidade necessária para o relacionamento.
Dri falou, obrigada, Ju, você é incrível. Obrigada, que legal. A Thaís colocou, me culpo por uma situação que aconteceu há 4 anos. Me sinto culpado o tempo todo. Ô, Thaís, vamos pensar em uma forma de se perdoar por isso? 4 anos. Eu tenho certeza que o seu eu de 4 anos atrás, ele é diferente, tinha outra visão, outro nível de maturidade. É diferente do que você é agora, na sua maturidade. Parece que você se estacionou na culpa. Você tem que seguir a trajetória para o auto-perdão. A culpa é uma passagem. Tem que passar rapidinho para gerar arrependimento, responsabilidade e a sequência. Até o auto-perdão. Decida se perdoar. Tudo começa por meio de uma decisão. E aí você vai conseguir viver o processo. Já recaí várias vezes em relações abusivas por ser culpada pela pessoa. Exatamente isso. A culpa era do outro, jogava em mim. Pois é, por isso que você tem que estar fortalecida para saber o que te pertence e o que não. Quando essa figura é o motivo de causar danos ao outro com suas armações. Olha, sobre essa figura, né, tá falando da família. Claro, gente, que existem casos e casos. A gente precisa entender sempre o contexto. Tô dando exemplos de coisas que eu vejo, que eu já atendi, que também é uma possibilidade de contexto, tá? Mas claro que existe aquela figura que é responsável por muitos problemas, né? Que é uma figura responsável por tomar decisões equivocadas que afetam todo mundo, que às vezes ela não pensa em ninguém mesmo, tá? Claro que existe isso. E nessa hora é a gente que precisa aprender a lidar. É por causa disso que a gente diz aquela frase assim: imagina alguém assim, alguém que causa muitos problemas, armações, faz muitas pessoas sofrerem. E aí, essa pessoa não faz terapia, não quer, não tem interesse. Aí chega na terapia, não é essa pessoa, mas as pessoas que convivem com esse tipo de pessoa. Então, eu decido fazer terapia para aprender a lidar com aquela pessoa que podia estar na terapia, mas não está. Então, eu vou lá para me ajudar a conviver com essas pessoas que às vezes me expõem a tanto sofrimento. Então, às vezes, é isso que acontece. Sofro com uma doença psicossomática, fibromialgia. Às vezes eu penso que a origem pode ser a não aceitação do meu eu. Olha, eu vou te dizer, essa doença ela tem uma base psicossomática, é verdade, tá? Em relação à origem da doença, eu acredito que a origem ela não seja só subjetiva assim, né? Como se você pudesse dizer, se eu me aceitar, eu não vou ter mais. Porque tem uma condição orgânica aí. Tem uma condição física aí. Então, existem os estudos que vão dizer, olha, a origem da fibromialgia tem um fator ali genético importante, ela também tem um tom hereditário. A parte genética não é determinante, depende também de outras variáveis, o ambiente, o que fez essa parte genética ativar, digamos assim, né, e desenvolver a doença. Então, é claro que você aceitar o seu eu só vai trazer benefícios. E aí, se você vive bem com você, tem uma saúde emocional legal e faz um bom controle da ansiedade, você vai ver que o sintoma de fibromialgia vai ficar bem mais rebaixado, entendeu? Porque está muito associado a estresse e sintoma da ansiedade patológica, né? Logo ativa as dores nesse caso. Então, viver bem com você mesma, reduzindo a ansiedade e principalmente, Daiane, viver um estilo de vida terapêutico. Um estilo de vida terapêutico. Se a pessoa vive um cenário caótico de vida, um monte de coisa, turbulência, problema em cima de problema, claro, esse corpo vai comunicar todo esse caos. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Muito obrigada. Legal, gente. Então, olha só. Para lidar melhor com o sentimento de culpa, quem tiver mais perguntas sobre isso, pode compartilhar aqui. Você precisa desenvolver uma relação de amor próprio e justiça com você. Para isso, você precisa
tomar essa decisão de ter um relacionamento justo. No começo da live eu falei sobre o senso de justiça, aquela pessoa que tem o senso de justiça elevado, né? Muitas das vezes o nosso senso de justiça também nos coloca em situações complicadas, porque aquilo que é justo para mim pode não ser para o outro. Tem algo subjetivo também, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, tá? Mas, para a gente destacar um pouco mais, vamos pensar em como desconstruir a culpa que não te cabe. Eu já falei bastante aqui da culpa que te cabe. É aquilo que você fez, que você vacilou, beleza? E você precisa transitar da culpa para a responsabilidade e auto-perdão. Mas e a culpa que não te cabe? Primeiro que você precisa saber analisar para até tirar essa conclusão. Essa culpa que você sente, ela te cabe? É justo que seja aplicado a você ou não é? Tem gente que se acostuma a receber a culpa, né? A pessoa se acostumou. E você precisa sair dessa live hoje com algo em mente. Olha, por mais que aquilo que você faça e fale influencie no outro e até no sentimento do outro, você não é responsável pelo sentimento do outro. Você entendeu? De como a pessoa vai lidar com aquilo que você falou. Não dá para ter controle sobre isso. Entende? Você é responsável pelo que você diz, pelo seu comportamento. Mas o quanto aquilo pode doer em alguém, você não tem controle sobre isso. Existem aquelas pessoas, às vezes, maldosas, pessoas perversas, que falam, atacam, têm a intenção de ferir o outro. Essa pessoa é responsável pelo que ela faz. Ela não pensou que o outro pudesse sofrer e tal. Mas é você que vai administrar o seu sentimento, porque essa pessoa ela não tem como saber o quanto aquilo vai te ferir, se você vai saber se proteger o que ela disse ou não. Então, aqui, eu não quero destacar essas pessoas perversas, que estão ali vingativas, às vezes, eu não quero falar disso aqui. Eu quero chamar a atenção aqui para outro perfil de pessoa. É aquela pessoa que tende a se culpar e pesar a mão contra si mesma. É aquela pessoa que tende a se culpar e pesar a mão. E ela se culpa pelo como o outro sente aquilo que ela disse. Aí ela começa a distorcer algumas coisas. Vou dar um exemplo. Você precisa dizer não. E aí, a pessoa que você disse não, vamos pensar aqui uma situação real para não ficar tão abstrata. Alguém te pediu um dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado. Você tem lá seu dinheiro que você guarda para sua reserva de emergência, você guarda lá, você tem uma organização, você se priva de alguns prazeres porque você entende que precisa guardar o dinheiro e tal, não. Você se organiza. Aí aquela pessoa que não necessariamente se organiza, vive um outro estilo de vida, pede o dinheiro para você. E você não quer emprestar, e você sente que não deve emprestar porque isso vai atrapalhar no que você precisa fazer. E aí tem gente que se sente muito culpada por dizer não por isso. Ainda fica assim, olha só, mas Júlia, a pessoa me pediu dinheiro, nem foi para passear nada não. Foi para pagar a luz, foi para uma coisa verdadeira. Só que aí você olha e fala assim, não é ruindade, eu vou tirar de um compromisso meu para dar para o outro. Será que é isso que te cabe fazer? Porque aqui eu não vou dizer o que é certo e errado, você vai julgar o que é certo na sua visão e o que não é. Não é proposta da psicologia analisar a vida dessa maneira, reduzindo a certo e errado. Não é, psicologia não trabalha assim. Mas você vai analisar, cabe eu fazer isso, eu emprestar? Mas se eu emprestar, eu vou tirar do meu compromisso e tal. E às vezes a realidade é o quê? Ah, mas Júlia, não é para um lazer, a pessoa me pediu para uma coisa, sabe, séria da vida.
Porque às vezes aquela pessoa foi desorganizada porque o lazer ela já gastou. Ela não tá te pedindo pro lazer porque ela já curtiu o dinheiro. E aí deixou o compromisso lá para pedir. Porque é mais fácil pedir o outro para uma necessidade do que para um lazer. Porque pro lazer ela já fez. Não é não? Tem gente assim, tá? Então, você tem que analisar a situação. E aí tem gente que se sente culpada. E aí, olha só. Cuidado, presta atenção nisso. Cuidado quando você altera os seus sentimentos a respeito de si por causa da reação do outro. Grava isso. Cuidado quando você altera os seus sentimentos sobre si mesma por causa da reação do outro. É claro que às vezes a gente erra, não percebe e a reação de alguém mostra que eu errei. Beleza, mas isso não acontece sempre. Às vezes eu me posicionei, não fiz nada que eu julgasse errado, mas a reação que aquela pessoa teve foi tão assim que aquilo fez com que eu perdesse a confiança em mim. Sabe aquelas pessoas que trazem uma reação tão desproporcional e que ela fica assim, nossa, mas você fez isso, você me disse não. Elas tratam o não que você deu como se fosse um crime. Elas ficam reativas, elas ficam te atacando porque você disse um não. Elas tratam o não que você deu como se fosse um absurdo. Aí você fica até meio inibida, acuada assim. Gente, peraí, será que o que eu fiz foi realmente errado? Porque o que ela tá me mostrando, nossa, ela tá reagindo assim. Eu devo ter errado, senão ela não faria desse jeito. Nossa, me senti até culpada agora. Então você tá alterando o que você pensa, você tá alterando o sentimento e a sua decisão, a sua convicção por causa de uma mera reação do outro, uma performance. Se for uma pessoa, então, que é boa em teatro, e você vai ficar com muito problema. Imagina! Se aquela pessoa recebe um não, gente, vem cá, tem muita gente por aí que não sabe ouvir não. Eu tô falando aqui pro grupo que não sabe dizer não. Beleza. Mas vamos falar pro outro grupo agora que não tá aqui na live, né? Que não sabe ouvir não. Tem uma galera aí que não sabe ouvir não. Que reage mal quando escuta uma negativa. Reage de forma barulhenta, reclama, fica muito incomodada e faz barulho para incomodar o outro, quer punir a outra pessoa porque recebeu um não, porque foi desagradado. Tem muita gente assim. E aí, você vai mudar a sua decisão porque o outro não sabe ouvir um não? Tem uma frase que eu digo e gosto. Não há prejuízo em dizer não. Olha, o não é terapêutico para quem diz e pedagógico para quem escuta. Olha isso. Você já parou para pensar? O não, ele é terapêutico para quem disse o não, tô aliviada. Eu me dei sim dizendo não para o outro. Foi terapêutico para mim conseguir fazer isso. E ele é pedagógico para quem escuta. Eu aprendi a ouvir esse não. Nossa, não gostei de ouvir não. Mas vou ter que lidar com isso, né, gente? Porque não deu, não deu. Fazer o quê? Eu vou seguir meu caminho, vou tentar resolver de outra forma. O outro disse não, e aí eu vou resolver. Percebe isso? Quando dizemos sim ao outro sem querer, estamos dizendo não a nós mesmos. Exatamente. Já me senti muito culpada por não ajudar. Isso acontece. A gente se sente mesmo culpada, mas é importante fazer a análise para definir. Essa culpa me cabe? Essa culpa não me cabe? Concordo plenamente. Eu vi um podcast seu falando sobre isso. Dizer não ao outro, dizer sim. Muito legal, Priscila. Deixa eu ver o que mais. Então, gente, a Laura colocou show. Pois é, então, pra gente concluir e fechar a nossa live hoje, tá? Saia daqui decidido a desenvolver um relacionamento com você mesmo
baseado em amor próprio e justiça. É isso que vai te ajudar a desconstruir a culpa que não te cabe e fazer a transição da culpa para a responsabilidade e auto-perdão daquilo que te cabe, que foi um vacilo seu. Combinado? Saia daqui com essa decisão. Comece a analisar se você realmente precisa carregar esse fardo de culpa. Aqui, uma pessoa compartilhou com a gente que se culpa de algo de 4 anos atrás. É hora de aliviar essa bagagem. É hora de se perdoar. É hora de se perdoar. Então, o auto-perdão, ele é um gesto necessário para nossa saúde emocional. E lembra do que eu falei no começo. A culpa é um dos sentimentos mais associados a comportamento autodestrutivo. Será que você se sabota porque você, no fundo, tem uma culpa? Então, você se prejudica muito porque, no final, lá dentro de você, você se acha culpada, você se deu uma condenação, então você faz questão, inconscientemente, né, vou dizer assim, de se punir por aquilo que você é culpada. Aí você se sabota, você não vai pra frente com seus projetos, só para fazer valer a punição que você merece, entre aspas. Quem é culpado precisa ser punido, não é não, gente? Pensa comigo. Culpado, punido, essa não é a lógica? Se eu sou culpada, eu sou punida, e aí? E muitas vezes a pessoa vive essa lógica. E se eu sou culpada, eu vou me punir. Como? Parando os projetos da minha vida, me sentindo incapaz ali. Eu vou parar o curso, eu não vou ir à frente aqui, eu vou sair desse relacionamento aqui, que até era bom pra mim, mas acho que eu não mereço, porque eu sou culpada, então eu não mereço. Sou culpada, então eu não mereço a felicidade. Eu sou culpada, e a pessoa começa a viver validando essa culpa todos os dias, se afastando do auto-perdão cada vez mais, se afastando da saúde emocional cada vez mais. Ninguém aguenta. Vai ter sofrimento aí. Claro que vai, tá? Então, o auto-perdão é para você viver bem. E eu ainda ouso em dizer, é para nossa sobrevivência emocional. É muito difícil acumular uma coisa que não se perdoou. Aquilo consome a gente. A culpa, ela consome. É muito ruim sentir culpa, tá? Mas lembre-se que ela precisa ser só uma passagem rápida. O auto-perdão precisa acontecer. Vamos encerrar nossa live? Obrigada pela sua companhia, viu? Muito obrigada pela sua companhia. Eu vou encerrar ela aqui. Vai ficar salva no Instagram por 7 dias e vai ficar salva de uma forma contínua lá no YouTube. Combinado? Um beijo. A gente se encontra durante a semana e na semana que vem a gente tem outra live. Um beijo para vocês. Obrigada, viu? Tchau, tchau.